e mísseis, já que Moscou está atacando depósitos de combustíveis e alimentos do país. Sobre a repercussão da guerra no leste europeu, vamos conversar a partir de agora com o professor associado do Departamento de História da USP, que também é especialista em História da Rússia e da União Soviética, Ângelo Segrilo, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Elisângela. Um prazer estar aqui. Perfeito. Para começar essa entrevista, eu gostaria que o senhor analisasse esse momento atual do conflito, 32º dia, já entramos no segundo mês de guerra e muitas reuniões estão acontecendo na Europa. Ontem, um discurso forte do presidente norte-americano na Polônia. Joe Biden disse com todas as letras que Vladimir Putin precisa sair do poder. Conversei há pouco também com o correspondente da Jovem Pan News na Ucrânia. Ele disse que essas falas mais contundentes de Joe Biden eram aguardadas, inclusive a população entende que, de certa maneira, talvez a partir de agora o Ocidente possa ajudar de maneira mais intensa e além das sanções, com material bélico-militar. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise desse novo momento. Talvez o Ocidente entenda que é preciso ajudar mais a Ucrânia. Isso talvez não possa também fazer com que esse conflito perdure mais e mais? O momento atual é controverso, ele tem elementos de otimismo e de pessimismo. Os elementos de otimismo é que, dois principais, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, parece que estão convergindo para uma posição de que a Ucrânia vai ser um país neutro, não vai fazer parte da OTAN. O próprio Zelensky já aceitou isso, né? Já colocou. Então, essa era a principal demanda do Putin. Então, isso aí talvez seja o cerne da questão, está aí, né? E também a outra coisa é que a Rússia anunciou que vai concentrar, agora já terminou a primeira fase, vai concentrar no seu objetivo principal, que é assegurar a independência daquelas duas repúblicas separatistas no sul com aquela região da Crimeia. Ou seja, ele parece que vai concentrar no que todos achavam que no início ele ia fazer. Se ele entrasse ali, seria para garantir aquelas repúblicas, né? Agora, por outro lado, a parte pessimista é que, além essa parte central, a mais importante da questão da neutralidade da Ucrânia, foi alcançada, outras questões secundárias importantes estão no ar, pendendo, né? Porque o Putin parece que, além de simplesmente assegurar a independência dessas duas repúblicas, está tentando criar um corredor por terra para ligar com a Crimeia, que já é parte da Rússia, segundo eles, né? Então, isso aí vai significar que vai haver um ganho adicional de Putin na parte leste territorial. E isso pode complicar as discussões em relação àqueles territórios, né? Que muitos pensavam que, de repente, os territórios vão continuar na Ucrânia, mas com grande autonomia. Isso poderia ser uma saída. Então, nós estamos nessa situação controversa. Parece que estamos adiantando nas questões centrais, mas algumas questões paralelas, não tão importantes, estão emperrando o caminho do progresso. E o senhor acredita que essa relação Estados Unidos e Rússia está chegando mesmo à beira de um colapso, de uma ruptura? A gente sabe que a relação das duas nações nunca foi boa. Lá em 1991, até que pareciam ter um diálogo diplomático, mas isso nunca aconteceu. E hoje, com a guerra da Ucrânia, na Ucrânia, a situação está bem pior. O Biden está usando uma estratégia bem heterodoxa, né? A questão de fazer ataques pessoais ao Putin. Geralmente, em diplomacia, você não faz isso, né? As perspectivas para a guerra na Ucrânia em destaque na entrevista com o professor Ângelo Segrilo. Seguimos agora com a pergunta do nosso comentarista Fábio Piperno. Professor, bom dia. Aliás, sobre esse último tópico que o senhor citou, né, esse suposto desejo de que Putin seja removido, hoje o jornal britânico The Guardian tem uma longa matéria sobre isso, né, e como foi a repercussão dessas declarações do Biden. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que a diplomacia americana, talvez a estratégia americana nesse sentido, seria pressionar Putin através das fortes sanções econômicas, impor a ele
maior oposição política para, em algum momento, forçar, quem sabe, um surgimento de oposição dentro da Rússia para, aí sim, quem sabe, os Estados Unidos passarem a ter, e a OTAN, um novo interlocutor na Rússia? Bom dia, Piperno. Certamente, as sanções foram designadas exatamente para tentar criar dificuldades à Rússia como um todo, inclusive para a população também, para que se tente fazer por dentro uma mudança, talvez uma queda do Putin, forçar a queda do Putin. Eu acho que eles estão contando mais com a queda do Putin através de um golpe palaciano, daqueles grupos mais ligados a ele, talvez o que eles chamam de oligarcas, mas os oligarcas não têm muito peso político atualmente. Tiveram sob Yeltsin, mas com Putin eles foram domados e ficam só na parte da economia. Mas, de qualquer jeito, a economia é uma parte importante. Mas aí tem um grupo que é principalmente muito formado do chamado Silaviki, que são aqueles egressos das Forças Armadas, dos sistemas de segurança, que fazem a assessoria do Putin, e talvez esses possam derrubar. Essa é claramente o objetivo, né, o desejo dos Estados Unidos com essas sanções econômicas, porque sanções econômicas geralmente são vistas a longo prazo, né, elas não têm efeito de curto prazo imediato. Mas essas sanções econômicas são tão fortes, são das mais fortes, nem no tempo da União Soviética se fez isso, né? Havia sanções contra a União Soviética, mas eram pontuais. Essas são tão fortes em todas as áreas que talvez eles tenham essa esperança, né, que tenha um efeito num prazo mais curto, né, médio prazo, um prazo mais curto, de forçar a negociações e talvez no médio prazo uma mudança lá no regime. Agora, professor, falando justamente em sanções, já que o senhor puxou esse tema, eu tenho observado que muitos analistas cravam que Vladimir Putin se preparou por muitos anos para essa guerra, talvez desde 2014, naquele episódio de anexação do território da Crimeia. Mas não sabemos se de fato ele entendia que as sanções viriam com esse calibre, com esse peso. Várias empresas anunciaram que deixaram a Rússia ou suspenderam as operações. As muitas sanções impostas pelos países, a saída dos bancos russos daquele sistema internacional de pagamentos, enfim. A população já sente na pele, como o senhor bem disse, talvez a Rússia, o país, sinta em médio prazo. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação se existe a possibilidade de ele retroceder ou se essa estratégia de se ater mais à região de Donbass e também à Crimeia pode ser visto também como um retrocesso, ou pelo menos ele tira o pé do acelerador por conta também das sanções. E também eu gostaria que o senhor comentasse o pronunciamento de um porta-voz do Kremlin, em que diz que a Rússia consegue se reorganizar porque não depende somente do Ocidente e dos Estados Unidos, que o mundo é muito maior do que isso, tem outras opções, fazendo uma clara referência à China. A Rússia conseguiria tocar suas demandas financeiras e também ligada à questão energética, pensando em outros parceiros, China e outros países, ou a presença do Ocidente e dos Estados Unidos seria fundamental? Realmente, como você colocou no início, desde 2014, porque em 2014 já houve sanções, né? Não eram nesse nível, mas afetaram a economia da Rússia. Eles calculam assim, que de 0,5% a 1% do PIB, de diminuição de crescimento do PIB da Rússia, foi devido às sanções desde 2014, que afetaram. Desde aquele tempo, eles vinham se preparando. Quando ele fez a invasão, ele sabia que as sanções iam ser mais fortes. E ele fez várias preparações, até essa questão do SWIFT, né, que é o principal. Ele criou um sistema russo lá, um SWIFT russo, que deveria se tornar internacional, mas ficou mais restrito à Rússia. E depois ele tentou fazer uma ponte com o SWIFT, entre aspas, chinês. Os chineses têm uma forma de SWIFT que atua não só na China, mas principalmente naquela região da Ásia como um todo. Mas ele acho que não esperava esse nível de sanções que vieram de vários lados, afetando a economia da Rússia de vários lados, muito forte e com efeito imediato. No dia seguinte já faltava dólar nas máquinas de Moscou. Então,
por mais que ele tenha se preparado, ele talvez não esperasse essa reação tão unida, né? Porque a OTAN, aqueles países ali do Ocidente, na União Europeia, estavam com problemas antes. O Trump, inicialmente, né? E depois a Polônia, a ironia da história, né? Polônia, Hungria estavam com problemas, inclusive questão de democracia, refugiados, né? Então ele não esperava, talvez, que a resposta fosse tão unificada e sanções tão fortes. Sobre a segunda parte que você colocou, se essa concentração naquela parte leste é uma espécie de retrocesso, de certa forma, sim, porque eu acho que no início da invasão, ele achava, aliás, como os americanos também avaliavam, que Kiev ia cair, a capital, ia cair em 4, 5 dias. Ele contava que ia haver realmente uma mudança de regime, ou o Zelensky ia fugir, como também muitos americanos até ofereceram para o Zelensky fugir, e agora fica provado que foi certo ele ficar lá. Então, isso não aconteceu. E agora ele vai ter que voltar para... Eu acho que esse era o objetivo realmente original dele, né, de assegurar a independência daquelas partes, né, de cidadãos ucranianos de origem étnica russa, mas sem a mudança do regime central. Então, de uma certa maneira, é um retrocesso, sim. E se ele pode escapar às sanções através da China, olha, essa é uma questão teórica. Teoricamente até poderia, porque a China, nós sabemos que nós estamos num momento de transição hegemônica, de passagem do cetro, né, da principal economia do mundo, dos Estados Unidos, para a China. Logo, em questão de 10 anos, já estaremos lá com a China, com a maior economia do mundo, inequivocamente. Mas aí surge um problema extra. A Rússia, que atualmente é um país independente, com todas as suas... os seus recursos energéticos, etc., vai cair na dependência econômica da China. E isso o Putin também não quer. O Putin, eu estudo muito o Putin ele defende a Rússia como grande potência, né? Em russo chama Державник, aquele que defende a Rússia como grande potência. Para ele, a Rússia não pode ser nenhuma potência regional como o Brasil, por exemplo, aqui na América do Sul apenas. Tem que ser uma grande potência mundial. Para ele, essa é uma questão essencial, até acima da questão econômica. Por isso que ele arriscou essas sanções todas, né? A questão da Rússia como grande potência é muito importante para ele. E a Rússia cair na dependência, seja dos Estados Unidos ou da China, para ele também não é uma opção. Então, eles estão jogando com essa retórica agora, porque tem que jogar, dizer que tem uma opção. Mas isso cria esse problema da Rússia acabar caindo na dependência econômica da China. Professor, alinhavando com o que o Daniel disse, no primeiro dia do ataque, Putin ele se reuniu com grandes empresários russos no Salão de Ordem de Santa Catarina e disse o seguinte: olha, eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer essa operação especial. Ele disse dessa maneira. E ainda falou para esses empresários apoiarem ele, né, sob pena de perderem negócios e privilégios. Só que ele não imaginava que isso duraria tanto tempo e que sofreria tantas sanções dessa maneira, como o Daniel acabou de perguntar. Não, exatamente. Como nós colocamos, ele achava que no início Kiev cairia rapidamente, ele conseguiria uma mudança de regime e aí seria mais fácil lidar com essa nova Ucrânia, né? Mas as coisas não se passaram assim. Agora, ele tem poder de fogo, literalmente poder de fogo, para forçar isso aí que parece que é o que vai acontecer. Ele vai não só assegurar a independência daquelas duas repúblicas separatistas, mas fazer uma ponte terrestre com a Crimeia. Ou seja, vai dividir a Ucrânia em duas partes, né? A parte mais a leste, que vai ficar ligada à Rússia, inclusive a província de Luhansk, uma das duas separatistas, já anunciou que vai ter um referendo para decidir se junta à Rússia ou não, como a Crimeia fez. Ou seja, já está trabalhando nesse sentido. Então, isso aí vai ser, talvez essa vai ser a concentração dos esforços de Putin agora. Desistir da questão de fazer uma mudança no governo central da Ucrânia, mas passar aquela parte, talvez toda, literalmente, juridicamente, vamos dizer, de acordo com os russos, à Rússia. Piperno, agora sua pergunta para o especialista em história da Rússia. O professor, a Rússia tem uma economia mais ou menos do tamanho da economia brasileira, ou seja, não se trata de um Estado aí com grande capacidade para resistir por muito tempo a um esforço de guerra desse tamanho, como a gente está vendo aí.
Então, professor, eu vou até insistir em parte daquele nosso primeiro tema. O senhor acha que vai chegar um momento em que a economia vai se tornar talvez a grande algoz interna de Putin, dando a ele, talvez, como única alternativa para se manter no poder, fazer da Rússia uma espécie de um satélite da China? Piperno, como eu coloquei, eu acho que na visão de mundo do Putin não há essa possibilidade, né, da Rússia conscientemente se tornar um satélite da China. Pelo que eu entendo do Putin, ele vai tentar, né, na pior das hipóteses, e aqui ele está naquela posição de fera acuada, né, de governantes que têm muito poder, né, autocrático, e que podem forçar o país a tentar seguir o seu poder, a não ser que ele seja derrubado. E aí, eu acho que claro que ele vai tentar a ajuda da China, por isso que eu acho que ele não vai precisar chegar a essa medida extrema que eu vou falar. Mas para que ele já está caminhando, é criar uma economia de guerra na Rússia, tá? Uma economia em que o Estado vai ter um papel interventor muito forte, dirigente mesmo. E aí a Rússia tem a grande diferencial com o Brasil, que também é um país grande, etc., tem alguns recursos, mas não todos. A diferença para a Rússia é que a Rússia é muito maior que o Brasil e tem todos os recursos, literalmente todos. Você fala qualquer um que você queira, ouro, diamante, petróleo, gás, ela tem tudo. Se tem um país no mundo, isso é difícil hoje no mundo globalizado, mas se tem um país no mundo que pode se fechar e virar uma autarquia, tem ali tudo, é a Rússia. Então, ele pode partir para uma economia de guerra, ele já está partindo nesse sentido, ele já está fazendo sistema de controles de preços, já está obrigando certas empresas a entregarem parte das suas reservas em dólar e euro ao governo. Então, ele pode partir para uma economia de guerra, já está caminhando um pouco nesse sentido, como uma autarquia. E a Rússia, como eu falei, é um país. Se tem um país no mundo que pode fazer isso, talvez o único, talvez fosse a Rússia. Mas é claro que ele vai tentar a ponte com a China, né? E uma ponte a China como auxiliando a Rússia a não se tornar totalmente esse país autárquico.